Bem-vindos a mais um programa Sérgio Silva. Hoje eu vou conversar contigo, sabe sobre o quê? Idade. A gente começa a entrar numa fase da vida e ao invés de a gente olhar para frente, a gente começa a olhar para trás. Quanta quilometragem nós já passamos? E aí, se sobrar, vamos ver até onde a gente consegue chegar e com qualidade de vida. Portanto, hoje o assunto é longevidade. Mas, Sérgio, longevidade não é apenas do nosso DNA, porque o meu pai morreu com uma idade avançada, minha avó morreu com uma idade avançada, ou é uma questão que não tem a ver? E as técnicas? A medicina consegue dar mais tempo de vida com qualidade? Dizem que o homem que vai morrer com 130 anos já nasceu. Para conversar sobre esse assunto, eu vim conversar com um médico que trata do tema vida, mais tempo de vida com qualidade. Doutor Vitor, tudo bem consigo? Tudo bom, Sérgio? Satisfação enorme estar aqui no programa conversando, explicando um pouco mais, né? O tema é novo, né? E que, sem dúvida, interessa a todos que estão nos assistindo. Eu vou começar justamente por isso. A medicina avançou em um determinado caminho, nos últimos 20 anos, muito. E você hoje não é um cardiologista, você não é um cirurgião, você tem uma outra área da medicina. Explica um pouquinho como é que funciona, como é que trabalha, qual é o teu perfil na medicina. Bacana, Sérgio. Então, na verdade, essa é uma pós-graduação que eu fiz, ainda não existe essa formação padronizada no Brasil, então não existe uma residência médica com foco em longevidade. O que existem essas formações tradicionais com focos específicos em determinada área do corpo. E quando nós falamos em longevidade, existe uma integração de todas essas áreas. Então nós precisamos entender, é uma área mais preventiva, e nós precisamos entender exatamente a raiz do problema da disfunção de cada pessoa. Você disse que veio com essa especialização dos Estados Unidos, Isso. Onde lá já acontece de uma forma por mais tempo, de uma forma mais difundida. Nos Estados Unidos já existem escolas há mais tempo, inclusive a escola que eu fiz essa pós-graduação já existe há 30 anos nos Estados Unidos. Então lá isso já está mais padronizado, né, essa formação dentro desse novo conhecimento que nós aplicamos na prática médica. Mas aqui no Brasil existe o geriatra. Qual é a mudança ou a diferença entre a geriatria e a longevidade? O campo da gerociência, se nós formos estudar a gerociência, já é uma área estudada há mais tempo. Normalmente, quando nós falamos longevidade, ela engloba também outros aspectos e outras maneiras de nós abordarmos o paciente. Nós integrarmos esse atendimento, nós entendermos disfunções precoces, eventualmente, que estão acontecendo com ele, nós entendermos o histórico de vida dele, presente, passado, o histórico familiar dele, e agora, eventualmente, até novos exames, que incluem exames genéticos, exames funcionais, exames metabólicos, que ajudam a trazer ainda mais informação de quem é aquela pessoa realmente, para que nós possamos entender isso e tentar ajustar aí esses fios desencapados. Agora, uma coisa que me surpreendeu, quando a gente conversava antes, Vitor, justamente é isso, Você não trabalha com a pessoa que está doente. Você não trabalha. Você ainda tem pacientes que têm algum tipo de problema. Mas também para aquela pessoa que diz, eu estou bem, mas eu quero continuar bem por mais 20, 30 anos. Então, a pessoa não precisa ser velha para começar a partir daí se preocupar. Não, com certeza não, Sérgio. Até porque, a partir dos 30 anos, nós, em média, começamos o nosso processo de envelhecimento. Algumas pessoas antes, eventualmente algumas pessoas depois. E inclusive esse mundo tóxico que nós vivemos, impregnado de muita informação, de muito celular, de muito fast food, são hábitos ruins que veio junto com toda essa tecnologia, essa vida louca que todo mundo vive nos grandes centros, sobrecarga de estresse, insônia. Então tudo isso trouxe um prejuízo também para a saúde das pessoas e que obviamente impactam nesse envelhecimento que está acontecendo. Então, nós hoje chamamos de idade biológica. Existe a idade cronológica, que é o tempo de vida que você tem desde o momento que você nasceu.
E a idade biológica é esse avançar do envelhecimento, que eventualmente pode acontecer de maneira mais precoce, as suas células, como se elas acelerassem o envelhecimento. Então nós chamamos isso de idade biológica, bioage, né? Se nós somos... E dá para identificar, dá para colocar lá uma marquinha, como você tem a certidão de nascimento. Você pode dizer assim, na biológica, olha, já está com 40 anos, já está com 60 anos. Isso aí é bem o campo da gerociência. Isso é muito interessante, tem várias universidades ao redor do mundo que estão pesquisando isso, como definir de maneira mais precisa o envelhecimento da idade biológica. Por quê? Eventualmente, numa mesma pessoa, determinados tecidos podem envelhecer mais rapidamente que outros. Então, hoje existe o conceito de idade, envelhecimento da árvore vascular, alguns exames que você faz, eventualmente vem lá, a sua idade vascular é tanto. Então, o sistema circulatório. O sistema circulatório, exatamente. Agora, o entendimento... A tubulação, né? Começa ou a dar pepino antes ou depois, né? Exato. Mas dá para ajustar isso? Dá. Esse que é o grande X da questão. Apesar de nós não conseguimos definir com precisão a idade biológica de cada pessoa ainda, né? Já temos estudos em relação a isso, mas o que nós sabemos? Eventualmente, essas pessoas que têm uma idade biológica avançada, ela é reversível através de diversas estratégias que visam melhorar o funcionamento dessa célula. Então, isso, sem dúvida... Eu posso ganhar tempo. Você pode rejuvenescer o seu tecido, por exemplo. Então, se você tem disfunções metabólicas que culminam nessa idade biológica mais avançada, você pode reverter essas disfunções metabólicas, culminando numa melhora do funcionamento celular e tecidual. Certo. Então, vou pegar de novo uma comparação tosca, né? Se você tem um automóvel, um motor ruim, você vai lá e coloca, eu vou fazer uma retífica do motor, ele não digo que fica novo, mas ele consegue dar uma quilometragem muito maior. Perfeito, Sérgio. Eu gosto muito de comparar com o carro, é fácil, né? Para quem está nos ouvindo, você tem um carro, a mesma coisa que você abandonar o teu carro, não fazer as revisões do carro, naturalmente, a probabilidade da vida útil desse motor reduzir é muito alta. Certo. Não tem como nós prevermos o quanto essa vida útil do motor vai reduzir. Mas a partir do momento que você faz as revisões e tem esse cuidado a mais, provavelmente o tempo de vida útil desse motor aumenta. Uma coisa também que eu percebi, isso não significa que você está trabalhando com remédios, porque a pessoa não está doente, entre aspas. Exatamente. Eu não vejo aqui com uma doença, dizendo, eu quero que com essa doença eu acabe meus problemas. Não. Você está falando aí de complementos, muitas vezes no alimento, no hábito da vida. No suplemento, diversos ativos naturais, que hoje nós sabemos que têm benefícios. Então, não necessariamente nós utilizamos medicações ou drogas, muito pelo contrário. Normalmente nós tentamos não utilizá-las. Obviamente que para as pessoas que têm uma recomendação médica e há necessidade de usar o alopático, né, que é essa medicação de farmácia, nós eventualmente utilizamos. Mas a ideia é deixar você a melhor versão de você mesmo. Então não é você pegar o seu motor, o seu carro, as pessoas são máquinas únicas. E nós tentamos entender o que aquela pessoa precisa para esse motor voltar a funcionar melhor. Nesse caso é personalizar. Exato. Vai lá e identifica, olha, para ti falta um pouco disso. Isso. Vamos calibrar esse pneu de trás, vamos repor o óleo do freio, vamos trocar aqui o filtro do motor e assim cada pessoa há necessidade de um reparo específico, de uma melhora numa determinada disfunção. Então, tudo isso, existem várias coisas que podem ser utilizadas com enorme benefício na recuperação dessas disfunções. As pessoas podem estar remetendo isso à homeopatia, que tinha esse conceito lá atrás, né, de que era um tratamento completamente natural e que podia recuperar, aí sim, alguns tipos de problemas, doenças, enfim. Mas você não chega a isso. Não, é diferente da homeopatia, Sérgio. Então, hoje nós utilizamos o entendimento de vários conceitos. Então, utilizamos conceitos de medicina oriental. Então, medicina tradicional chinesa, por exemplo, tem ativos que são muito úteis. Quando fala ativos, o que é ativo? Ativo é qualquer molécula que dentro do seu corpo ela vai ter um determinado efeito na fisiologia do seu corpo. E lógico, existem clássicos, né? Vamos botar um clássico que com certeza, a maioria das pessoas com certeza já ouviu falar. Por exemplo, a cúrcuma, com as suas propriedades anti-inflamatórias. Cúrcuma é um tempero para você, homem que não sabe o que é. Exatamente, a cúrcuma longa, né? O açafrão da terra, muitas pessoas conhecem.
Obviamente você pode utilizar ela através da utilização dela na sua alimentação, colocar como tempero, né, ampliado, mas você também pode utilizar na forma de extratos, por exemplo, que amplificam essa resposta. Nós vamos utilizar cúrcuma para todo mundo? Não. Todas as pessoas toleram cúrcuma? Não. Eu tenho 3, 4 pacientes que inclusive têm alergia à cúrcuma. Então a cúrcuma é um ativo que pode ser utilizado. Mas que tem já há 1000 anos, 2000 anos, sem a comprovação médica. Sim, exatamente. E o americano aceita isso. Exatamente, Sérgio. Antigamente, inclusive, era considerado esoterismo, né? Então hoje não é mais esoterismo. Alquimia. Alquimia, magia negra, exatamente. E hoje nós sabemos que ela tem funções anti-inflamatórias, ela atua no sistema imunológico, funções imunomoduladoras, funções na microbiota, então ela é um potente anti-inflamatório, então ela tem antioxidante, enfim, tem vários benefícios comprovados e isso pode ser utilizado. Então, assim como a cúrcuma, existem muitos outros ativos que normalmente são utilizados, né, são extratos tirados da natureza, e diferente da homeopatia, que são concentrações extremamente pequenas, nesse modelo é o contrário, nós aumentamos a concentração desses ativos, que pode existir nas plantas, por exemplo, mas em alta concentração você potencializa o efeito terapêutico, o efeito benéfico, o efeito regenerador dessa determinada molécula. Nesse processo todo de discussão que a gente está vivendo hoje no Brasil, né, pós-pandemia, muitas coisas foram evidenciadas, ou ficaram na vitrine. Certo? Eu tenho um conceito pessoal, por exemplo, em relação ao ozônio. Perfeito. Quando apareceu aquela polêmica do prefeito de Itajaí, que é médico, né, homeopata, disse, não, vamos tratar as pessoas com ozônio, né, através de anal, enfim, faz a aplicação de um gás inerte. Certo? Afinal de contas, o ozônio funciona para quê? Como? O ozônio já é considerado uma terapia complementar sem comprovação científica, por quê? Não existem estudos médicos que confirmam, né, a robustez para a utilização do ozônio em determinadas situações. Mas ao passo que o ozônio tem eficácia, sim, em alguns casos, por exemplo, a utilização de feridas, tanto é que é muito utilizado, recentemente inclusive foi liberado para utilização pelos médicos veterinários, a utilização do ozônio, né, nos animais. Então, em vez daquele spray azul. Exatamente. Para quem conhece de bicho sabe, né? Aquele spray azul. Exatamente. Então, realmente, a gente carece ainda de estudos robustos que comprovem a utilização do ozônio medicinal, né? Mas lá fora? Lá fora, em alguns países, ele é liberado. Né? Por exemplo, eu não tenho certeza se é na França ou na Espanha, o ozônio já pode ser utilizado em terapias médicas dentro de clínicas que tenha um hematologista, por exemplo. Então, em alguns locais, ele já está liberado como terapia médica, sim. Por que eu estou perguntando sobre a questão do ozônio? Tem uma coisa no Brasil que eu não entendo. Né? O ozônio, por exemplo, pode ser aplicado por enfermeiros, por médicos veterinários, ou só veterinários, né? Não médicos. Né? Tem até para as pessoas que trabalham com fisioterapia, enfim. Mas o médico não pode trabalhar com ozônio. Ou seja, o mais não pode o menos. Nem tudo tem explicação aqui no Brasil, né, Sérgio? Nem tudo tem explicação no Brasil. E o ozônio é um tratamento barato. Né? Extremamente barato. E, volto a dizer, não é a tua opinião, porque, claro, como um médico, né, tu mesmo disse que há uma série de regulamentos, mas eu, como jornalista, posso dizer, acompanhei vários casos com excelentes resultados. Não sou médico também, não posso fazer aqui nenhum tipo de recomendação médica, mas é um assunto que eu queria deixar pelo menos aí no ar, né? Sem dúvida. Já que o ozônio está no ar. Sem dúvida. Sem dúvida. Mas nós também temos hoje informações científicas que juntam um pouco da geriatria, né? Tratamento geriátrico, como eu falei, também a questão do estudo do nosso corpo, né? Através do DNA, enfim, que também já foram comprovações científicas. E agora, o que você está trazendo é a junção disso tudo num pacote. Perfeito. Por isso que pega de tudo um pouco e diz, olha, fulano, tu aqui pode ter uma qualidade de vida e uma longevidade maior. Sim. Mas isso passa não apenas pelo comportamento alimentar, né, pelos hábitos alimentares, mas também pelo próprio tipo de vida. Exato, Sérgio.
Uma coisa muito interessante, quando a gente entende isso, e não é só um conceito de longevidade, é um conceito médico, é que nós médicos trabalhamos sempre com probabilidade. Então, a probabilidade, mesmo, né, o médico vai lá e passa um remédio para você ter uma pressão alta, ele vai passar um antihipertensivo, a probabilidade daquela medicação funcionar para aquela pessoa é alta. Então, tudo é uma questão de probabilidade. E dessa forma, nós também trabalhamos com esses ajustes que envolvem essa abordagem personalizada que nós fazemos para tentar regular essas pequenas disfunções que começam a aparecer, às vezes, em idade mais precoce. E com isso, eu aumento a probabilidade desse paciente não desenvolver aquela doença. Entendeu? E, consequentemente, aumentar o tempo de vida útil do motor. Eu vou dar um exemplo para facilitar. Nós sabemos hoje, por exemplo, dentro de um padrão, de um conceito hoje internacional, pacientes que têm uma glicemia de jejum acima de 100 são considerados pacientes pré-diabéticos. Explica para mim, então, isso aqui, o que é glicemia de jejum? Jejum, sim. A glicose, né, é a nossa moeda energética principal. Nós evoluímos ela com ela, né, há milhões de anos. Ela é a nossa principal moeda energética. Então nós precisamos de glicose, nossas células precisam de glicose. Que não é açúcar. A glicose é o açúcar. Tá? Então a glicose, na verdade, é o açúcar de mesa, por exemplo, é a sacarose, que é a junção da glicose com a frutose. Então nós podemos, trocando por miúdos e facilitando o entendimento, a glicose do sangue é o açúcar. Como se fosse o açúcar de mesa. A energia está ali. A energia está ali. Por isso que nós gostamos tanto do açúcar, inclusive, né? Porque no nosso cérebro o açúcar é energia. Certo. E nós aprendemos, nós passamos muita fome na nossa evolução ao longo de milhares, milhões de anos. O nosso cérebro aprendeu que aquilo é muito precioso. Não é que as pessoas gostam de açúcar demais, não. É porque o nosso cérebro é muito esperto. Ele diz, olha, isso aqui eu quero para ficar mais forte. Isso aqui é fundamental para o funcionamento de todas as células do nosso corpo. Porém, esse excesso escangalha o corpo. Exatamente. Então, quando nós usamos a glicemia, a glicose, a gente mensura, né, quanto desse açúcar está circulando. E a partir de 100, é considerado que o paciente está começando a ficar pré-diabético. O excesso de açúcar no sangue leva ao diabetes, de uma maneira bem simples. Ou seja, eu acordei, não comi nada ainda, por isso jejum, faço a medição. Faço a medição. Você fez a medição sérica, às vezes tem aquele aparelho de hemoglicoteste, muito comum, né? No posto, no centro de saúde, posto de saúde, hospital, você fura o dedo. Então, a partir de 100, nós poderíamos considerar esse paciente pré-diabético. E 99, esse paciente, classicamente, não tem nada. Certo. Não é pré-diabetes. Mas hoje nós sabemos, existem estudos grandes, tem um estudo muito famoso chamado Estudo de Kaiser. Foi um estudo feito em 2008, com quase 50 mil pessoas. E o que esse estudo mostrou? Eles acompanharam pessoas com glicemia de jejum entre 80 e 90, entre 90 e 95, entre 95 e 100. E o que eles perceberam? Que as pessoas que tinham a glicemia de jejum entre 95 e 100 tinham muito mais risco de desenvolver diabetes ao longo de 10 anos. Não é possível. Então você percebe que quando... Mas não é ao contrário do que tu estava dizendo até agora? A pessoa acima de 100 é até pré-diabética? Ele avaliou antes de ser pré-diabética. Então hoje, classicamente, o paciente que tem a glicose abaixo de 100 não tem nada, certo? Mas pode desenvolver. Mas não é bem assim. Hoje nós sabemos que quanto mais baixa essa glicemia, provavelmente é melhor. Porque se essa glicemia já está chegando em 95, 97, próximo de 100, tem alguma coisa acontecendo. Porque esse paciente tem mais risco. Mas a partir de que idade isso ficou? Não importa 10, 20 anos de idade, se tu tens esse percentual próximo de 100 é complicado, é um alerta. Normalmente isso acontece a partir dos 30 anos, que é a idade que nós começamos a envelhecer. Então, pode acontecer mais na idade mais precoce, mas normalmente após os 30 anos. E aí nós entendemos que isso já evidencia que tem alguma coisa acontecendo. O paciente está doente? Não, mas tem alguma disfunção acontecendo. Então a raiz do problema está acontecendo ali. É como se a doença fosse uma árvore e você olha, não tem nenhuma árvore ainda. Mas embaixo da terra, essa raiz já começa a brotar. E é isso que nós investigamos. Essa é uma das coisas, obviamente, que nós investigamos numa avaliação dessa. Por que tu, não é porque você não come mais açúcar que tu vai resolver.
também não é assim. Também não é assim. Nós precisamos entender por que Porque aquela o açúcar, a glicose, ela pode ser encontrada em várias coisas. Sem dúvida. O açúcar, por exemplo, vai ser o adubo para essa árvore crescer mais rápido. Uhum. Mas será que só isso é suficiente para a gente resolver aquela raiz, aquele broto que está se desenvolvendo embaixo da terra? Por exemplo, o álcool se transforma em açúcar. O álcool seria, exatamente, o álcool seria outro adubo para desenvolver essa árvore, né? Uhum. Considerando a árvore uma doença. Então, muitas outras coisas interferem nesse crescimento, nessa formação da doença. E é isso que nós tentamos identificar precocemente. Essas raízes que já estão debaixo do solo, que normalmente não são vistas, né, numa avaliação superficial ou de rotina, e quando você investiga com minúcia, você percebe que já existem essas disfunções e que frequentemente elas podem ser tratadas, são potencialmente reversíveis, e obviamente isso reduz o risco do desenvolvimento dessas doenças. Então, quando tu estás me falando isso, eu me remeto ao médico da família, lá atrás, né? O clínico geral, que você chegava, uma criança, enfim, e o médico tinha que ter um conhecimento amplo para ver o que estava acontecendo com a criança, até com a pessoa mais idosa. Então ele tinha uma ideia do conjunto da obra. Não era só o osso, não era só o sangue, enfim. Isso é um pouco do retorno daquela técnica. Sensacional, excelente você entrar nesse assunto, porque esse tipo de conceito voltou, obviamente agora com mais tecnologia, né, mais informações. Então o habitat da pessoa é super importante, que aquele médico da família antigo tinha. Isso nós precisamos, isso se perdeu um pouco com o modelo novo, onde você vai no profissional, ele não sabe onde você mora, o que você trabalha, quem é a sua família. Olha para ti. Eventualmente, às vezes acontece. Então, esse resgate desse entendimento do seu habitat, da sua geografia, da sua casa, dos seus familiares, o que aconteceu no seu passado, né? Quem são, né, seus pais, seus avós, de onde você veio, tudo isso é importante, porque tudo isso faz parte da caracterização do indivíduo. E neste caso, vocês então, aliando esse conhecimento lá atrás, né? Muitas vezes até no Oriente, enfim, com as novas técnicas à disposição, é que vocês conseguem balancear receita quase que personalizando, como eu disse, pessoa a pessoa. Então não significa porque eu bebo, né, socialmente eu estou falando, ou eu como muito doce, é que necessariamente a minha pré-diabetes pode me indicar que eu vou ter um problema ali na frente. O metabolismo é diferente de um para o outro. Perfeito, Sérgio, perfeito. Eu gosto muito do termo a medicina personalizada ou medicina de precisão, nós usamos como sinônimos essas palavras. Só para você ter uma ideia, o CDC, que é o Centro de Controle de Doenças nos Estados Unidos, hoje tem um departamento de medicina de precisão. Então, a medicina de precisão, que aqui no Brasil ainda é um tema discutível, essa nomenclatura, lá nos Estados Unidos, né, como se fosse a Anvisa, o Departamento de Saúde americano hoje, tem dentro dele tem um departamento de medicina de precisão, que estuda exatamente isso, a individualização. Exatamente, é um órgão regulatório, então isso é, lógico, uma coisa muito nova, faz pouco tempo que eles têm, mas quando nós olhamos lá, obviamente eles estão na nossa frente, né? E isso já existe lá. Então, o termo medicina de precisão não é nada fora do padrão, já existe esse conceito lá fora, medicina de precisão, medicina personalizada. Obviamente que isso, como que eu vejo isso no futuro? Todos esses dados no futuro, nós vamos conseguir encaixar isso. Quem vai fazer isso é a inteligência artificial, o computador. No futuro, o médico vai ter um bioinformata trabalhando com ele, que vai inserir os dados desse paciente, dados de exames complementares, laboratoriais, funcionais, metabólicos, dosagem de micronutrientes, análises genéticas, epigenéticas, e vai colocar numa Big Data, num banco de dados, que vai fazer um cruzamento de dados com essas informações ao redor do mundo, para nós entendermos qual que é o melhor tratamento para aquela pessoa, né? Quais são os ativos que nós vamos utilizar naquela pessoa, qual é o tipo de alimentação que aquela pessoa idealmente deve ter, como nós vamos modular a microbiota daquela pessoa, qual que é a recomendação de sono, eventualmente até as recomendações de moléculas, de drogas, né? de remédios alopáticos que aquele paciente precisa utilizar. Para compensar algumas coisas. Exatamente. Então isso aí, sem dúvida, é o futuro.
E nós fazemos isso, obviamente, de uma maneira artesanal hoje, muito mais com esse entendimento do ambiente, do habitat, do histórico. Então é um feeling, aí entra a arte médica, né, do profissional, de compilar esses dados, essas informações, principalmente através de uma consulta pormenorizada, onde você consiga extrair essas informações do paciente, né, indagando ativamente. Obviamente, exames complementares são muito bem-vindos para você ampliar esse conteúdo de quem é aquela pessoa que está sentada na sua frente. E aí você, obviamente, Vitor, no início do programa eu coloquei, né, que as pessoas têm esse olhar. Minha avó, né, no caso uma mulher, minha avó morreu com 100 anos, minha bisavó também, a minha mãe, enfim. Então a mulher, a princípio, eu também vou morrer muito tarde. E os homens, a princípio, nós temos estatisticamente um tempo de vida menor do que as mulheres, né? Perfeito. Mas mesmo assim tem essa divisão, olha, isso, aquilo. Afinal, mesmo que eu tenha um histórico familiar de vida curta, né, ou porque o pai teve câncer, o avô também morreu, uma doença à época não tão bem identificada, eu também vou ter uma vida mais curta, né? Dá para você fazer essa mudança, alterar essa tua genética, se é que eu posso dizer assim? Excepcional a pergunta, Sérgio, e eu sou muito transparente, sou muito sincero, me conhece. Muito. E, obviamente, quando a gente fala de longevidade, começa a ter muita especulação. Existe hoje, né, muita venda aí, vou viver 120, 130 anos. Uhum. Eu gosto muito de dizer isso. Viver 120 anos não é para quem quer, é para quem pode. Então, o que acontece? Nós sabemos ainda que existe um fundo genético que faz parte disso. E eu gosto novamente de fazer a analogia do carro. Se você é um carro que tem um motor para durar 100 mil quilômetros... Um Toyota Corolla. Isso. Diz propaganda sem ganhar nada. Mais 300 mil quilômetros. Isso. Agora, se tu tem um Fiat 147, já encostou e vendeu porque não foi longe. Exatamente, Sérgio. Então, realmente, a genética importa, mas você não precisa estar atrelado à genética, dizer, a sua genética você vai viver no máximo, vamos colocar, no máximo 85 anos. Mas você pode viver até os 85 anos com muita qualidade de vida, e isso é importante. O auditor fiscal é um profissional que faz muita diferença. Ele é o responsável pela arrecadação de impostos para o governo estadual. Com isso, o Estado tem como desenvolver políticas sociais, de obras, geração de empregos. E, além disso, o auditor fiscal também controla a questão da corrupção e da sonegação. Portanto, é fundamental que a nossa sociedade tenha o auditor fiscal presente no nosso dia a dia. No bloco anterior, eu perguntei para o Vitor, e a questão do sistema imunológico que tu dizias, né? Que tem médicos especialistas em justamente ver o que isso tem a ver, né, com, de novo. No bloco anterior eu perguntava para o Vitor a respeito do médico, né, ou da especialidade que trabalha com a nossa proteção do corpo, né, que são os imunologistas. A ciência parece-me que segue nesse caminho. Exatamente, Sérgio. E hoje, na verdade, existe um novo conceito. Com essa evolução, esse novo olhar, nós percebemos que o sistema imunológico hoje faz parte da fisiopatologia da maioria das doenças. Meu Deus, olha o nome que ele usa, fisiopatologia. Isso é como que as doenças começam a aparecer, da onde que elas vêm, qual a raiz das doenças. E a raiz das doenças necessariamente tem uma interface imunológica. Então, quando você olha, por exemplo, para uma aterosclerose, que é aquela gordura que vai, né? Aquela gordura que fica no vaso sanguíneo, que eventualmente pode acontecer no vaso sanguíneo do coração, numa artéria coronária, e eventualmente culminar no infarto, quando nós vamos entender por que aquilo acontece, necessariamente o sistema imunológico está envolvido. Quando nós temos um derrame, uma aterosclerose também, que gera, né, uma obstrução no vaso cerebral, necessariamente o sistema imunológico está envolvido nisso também. Quando nós temos uma doença... E não é algo que veio de fora para dentro. Quando você está falando isso, significa que esse sistema imunológico não é por alguma doença que veio, uma gripe,
Alguma coisa que vem de fora que a gente imagina, não, sistema imunológico é para proteger você, né, de alguma coisa que está acontecendo, o teu corpo está recebendo, não é isso. Não é isso. Na verdade, veja, a mão que afaga é a mesma que apedreja. De maneira muito interessante, vamos colocar o Covid. As pessoas, né, que infelizmente vieram a falecer de Covid, não foi bem o vírus que levou. Todas essas disfunções que aconteceram foi o sistema imunológico que causou. Então as lesões... Tentando combater o vírus. Tentando combater o vírus. Então essa hiperinflamação, todo esse caos gerado foi por uma reação imunológica. Interessante. Então, hoje doenças como doenças neurodegenerativas, por exemplo, Alzheimer, Parkinson, tem um cunho imunológico, doenças inflamatórias intestinais, né, doença de Crohn, doenças que você quiser. O câncer, por exemplo, por que acontece? Porque existe sempre, necessariamente, uma disfunção imunológica. Hoje nós temos, a todo momento, quem está nos assistindo em casa, a todo momento nós temos células cancerosas, né, as células defeituosas, exatamente, aparecendo em todo local do seu corpo a todo momento. Quando nós pegamos sol, radiação, agentes químicos, né, as mulheres que passam um monte de coisa na pele, nesse exato momento tem várias células que eventualmente estão se transformando em células malignas. Quem faz essa defesa? O nosso sistema imunológico. Então, para um tumor ter origem, necessariamente nós precisamos ter uma falha do sistema de vigilância do nosso corpo, que é a imunodesregulação, por exemplo. Então, quando nós olhamos nas doenças, inclusive as doenças crônicas, que a princípio nada parecem ter a ver com o sistema imunológico, né? Porque quando as pessoas pensam em sistema imunológico, elas pensam em alguma infecção. Sim. De uma infecção, uma gripe, uma pneumonia, o sistema imunológico me protegeu. O sistema imunológico, na verdade, ele está envolvido hoje com a maioria das doenças. Quer ver uma doença que hoje é uma pandemia? A obesidade. Quando nós vamos olhar a obesidade tem um cunho inflamatório, onde o sistema imunológico tem um papel crucial na manutenção, né, da obesidade. A gordura visceral, o excesso de gordura visceral que existe na obesidade... Na barriga, né? Na barriga, isso, aquela gordura visceral, ela tem total relação com imunodesregulação. O sistema imunológico fica hiperativo, nós chamamos de inflamação subclínica. Então, o sistema imunológico está presente nas doenças metabólicas também. O sistema imunológico literalmente faz parte de tudo. Outra doença super comum agora que apareceu com a pandemia, depressão, aumentou os casos de depressão muito, né, Sérgio? E hoje nós olhamos a depressão também como uma doença que o sistema imunológico tem um papel principal. A depressão também tem sempre, necessariamente, uma relação com inflamação do cérebro. Pois é, mas aí no sistema hoje, como a gente trata, né? Posso aí resumir de uma forma talvez um pouco tosca, tem aquela depressão que é de fundo emocional e tem a outra depressão que é clínica, né? Que é um tratamento específico para você fazer através do psiquiátrico, enfim, medicação. Então tu estás me dizendo que isso pode ter uma causa também no meu desequilíbrio imunológico. Na verdade, Sérgio, sempre tem. Talvez ele não tenha sido o gatilho, essa desregulação imunológica, às vezes não é o gatilho foi alguma coisa, alguma tragédia que aconteceu na vida da pessoa, sim, excesso de estresse, né, uma tendência genética, tem pessoas que têm essa tendência genética familiar, de ter depressão, ou fatores ambientais diversos que levaram a isso, desregulação neuroquímica das pessoas, e necessariamente o sistema imunológico está junto. Pode ser que ele não foi a origem, mas ele está presente. Então, como é que trata? Você identificou, olha, o sistema imunológico tem muita coisa a ver com isso. Mas tem tratamento? Dá para controlar esses bichinhos que vão nos defender e acabam, como você disse, a mão que afaga também abate? A mesa que apedreja. Não, essa aí, na verdade, é a The $1 Million Question. Então, essa é a pergunta de $1 milhão. $1 milhão. Como nós controlarmos isso? Porque o sistema imunológico está presente, né, a neuroinflamação, essa desregulação imunológica está presente na maioria das pessoas. Em alguns casos é mais prevalente e mais importante do que outras. Então, não necessariamente nós vamos conseguir controlar essa depressão só atuando no sistema imunológico, porque outros fatores estão envolvidos nesse quadro, por exemplo. Então, nós sabemos que ele é mais um fator que sempre está necessariamente relacionado.
Mas não necessariamente nós corrigindo isso vamos resolver. Você dizia sobre o câncer, né? E hoje é uma doença terrível. E muitos dizem que o câncer tem origem no plano emocional. Né? Ah, não, a pessoa teve um problema, enfim, tem alguma situação e desenvolve o câncer. Então, a pessoa que é tranquila, que não tem uma vida complicada, isso tem alguma verdade? Tem algum fundo de verdade? A medicina já tem alguma comprovação nisso? Certo, isso é um tema que eu adoro conversar, até porque isso não é tão novo. Em 1985, foram os primeiros trabalhos de pesquisa que mostraram que o nosso sistema nervoso interfere no funcionamento do nosso sistema imunológico. Não é novo. Temos aí mais de, na verdade, quase 40 anos de pesquisa, né? Lógico, as pesquisas na década de 80 eram muito primitivas. Nas universidades americanas. Nas universidades americanas, obviamente, mas nós já temos esse conhecimento há muito tempo. E isso aí é a comprovação indiscutível do que seus pensamentos interferem no funcionamento do sistema imunológico, certo? E como nós enxergamos isso muito claramente, hoje também temos robusta comprovação científica que o sistema imunológico faz parte da origem das mais diversas doenças crônicas, da maioria delas nós podemos dizer. Então nós temos aí um link muito claro de como o seu pensamento e o seu cérebro interferem no seu sistema imunológico e como essa imunodesregulação eventualmente pode dar origem às diversas doenças, incluindo o câncer. Então você veja, não temos um trabalho que diga assim, você teve um trauma emocional muito grande e por esse motivo você teve um câncer. Então é muito difícil nós termos uma comprovação, uma certeza disso. Só que quando você faz uma análise de dados ampla, nós podemos dizer que muito provavelmente essa associação existe. O disparo está aqui. O disparo está aqui. Então é muito interessante como quando você analisa caso a caso, isso aqui é comprovado já há décadas que o seu pensamento, o seu estado de humor, o seu pensamento, a forma como você vive, o seu espírito... Você metaboliza, né? Você transfere, exatamente. O nome disso aí, isso é uma área muito estudada, muito interessante, tem livros sobre isso, chama-se PNI, Psiconeuroimunologia. Isso é muito interessante, hoje nós temos livros PNI sobre psiconeuroimunologia e como o seu pensamento interfere no funcionamento do seu sistema nervoso, de como isso conversa com o seu sistema imunológico diretamente. Pensamento positivo gera muitas vezes saúde. Pensamento negativo pode trazer doenças. Sem dúvida. Sem dúvida. Um exemplo clássico, inclusive, é como a insônia, né? Quem tem perturbação do sono, como a insônia gera imunodesregulação. As pessoas que têm privação do sono são pessoas que tendem a ter um comprometimento do funcionamento do sistema imunológico. E aí, nesse caso, a gente tem que fazer uma separação, que eu sou problemas sérios. Mas tem problemas que dormem pouco, pessoas que dormem pouco, mas têm qualidade naquele sono. Exatamente. E tem outros que têm um sono escangalhado. Tempo de sono não é sinônimo de qualidade de sono. Então, cada pessoa tem uma necessidade e você às vezes pode ter... Tem pessoas que dormem 6 ou 7 horas de sono muito bem dormidas e tem um sono de qualidade, um reparo neurológico que precisa acontecer no momento que você dorme. É sensacional, é espetacular. Consequentemente, são pessoas que têm uma vida completamente normal, né? Como eu tenho esse problema de sono sério, já desde que me considero urgente, né? Sempre dizia assim, olha, Sérgio, a pessoa que dorme pouco é muito inteligente, né? São pessoas normalmente que têm uma inteligência muito acima da média. Meu Deus, como eu sou burro. Além de dormir pouco, ainda estou caracterizado como tanso, né? Não tem isso assim, não é assim exato. Sérgio super inteligente, Sérgio super inteligente, com certeza isso tem relação. É muito comum isso, né? Pessoas brilhantes, eu gosto muito desse termo, pessoas brilhantes tendem a ter, às vezes, um sono um pouco mais perturbado, isso é muito comum, eu vejo isso muito na minha prática. E são pessoas realmente que trabalham. No caso brilhante está aqui, tá? Além de tudo, perde o cabelo, quer dizer, só tem desvantagem. Mas, Vitor, eu agradeço muito. Nós podemos conversar ainda sobre sangue, que é um assunto que tu és doutor na área, né? Você é professor universitário sobre sangue, não é? Eu não sou doutor, eu não tenho doutorado, mas eu... Mas tu és professor? Tenho especialidade, sim, eu sou professor, me sinto muito confortável em conversar sobre isso. Muito bem. E tem outros assuntos que também quero explorar, mas hoje o nosso tempo, infelizmente, não tem como. Só para a gente encerrar, uma das
coisas que estão sendo pesquisadas de novo nos Estados Unidos, que durante a década de 60 foi muito estudado, depois parou, houve lá algumas intercorrências, e agora estão retornando, né? São os psicotrópicos, certo? E esse assunto eu vou voltar por conta, não com o Vitor, né? Por conta de que nós estamos vivendo, também não fui falado, hoje, um momento em que as pessoas estão muito doentes aqui dentro. Tá bom? Vitor, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, Sérgio. Fico à disposição. Valeu. A gente volta no programa Sérgio Silva em breve. Fique atento. No nosso canal 11, na TVB de Joinville, para toda a região norte de Santa Catarina, e também na nossa TVB de Itajaí, para todo o litoral norte de Santa Catarina. Um abraço, fiquem com Deus.